Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 vai dizer: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Pai, obrigado por esse dia tão maravilhoso, por essa palavra, por essa casa tão amorosa, generosa, fiel ao Senhor. Eu quero te pedir que, da mesma forma que essa palavra falou comigo, trazendo tantas mudanças, que seja assim conosco nesse momento. E que essa palavra seja como uma semente, eu tenho certeza que no tempo certo, ela dará os seus frutos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos está registrado no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Quando você lê Deuteronômio, você percebe que existem algumas porções já existentes no livro de Êxodo, nos 4 primeiros livros. Por que a necessidade, então, de escrever um livro, sendo que grande parte das suas porções já havia sido escritas, já haviam sido registradas? Porque Deuteronômio foi escrito para a nova geração que estava nascendo, para o povo de Israel. Você que não conhece a história, diz a Bíblia que Deus levantou a nação de Israel, através de Jacó, primeiro com a chamada Abraão. Eles vão para o Egito. Lá, eles formam uma grande nação. E Deus tem uma promessa de levá-los à terra que mana leite e mel, a terra da prosperidade, a terra da abundância, onde não existe escassez, a terra e o lugar que Deus vai te levar, o lugar que Ele te colocará. Então, o povo de Israel vai até esse lugar. Entretanto, diz a Bíblia que eles eram duros de coração. Diz a Bíblia que eles eram reclamões. E eles viviam reclamando a Moisés, ao seu líder: Moisés, você nos tirou do Egito, dizendo que nos levaria para uma terra que mana leite e mel, mas lá nós comíamos cebola, lá tínhamos alimento, aqui nós não temos nada. Eles conseguiram irar o homem mais manso da terra, que era Moisés, porque não havia água para beber. Então Moisés fere a rocha no mandamento que Deus havia dado para ele, onde jorra a água da rocha e eles saciam a sua sede. Eles reclamavam que não havia alimento, então Deus manda o maná do céu. O problema é que eles não sabiam esperar o tempo certo de Deus para viver uma vida abundante, então eles viviam reclamando. Devido à reclamação, Deus diz a Moisés: Moisés, eu enviarei um anjo na sua frente, que te levará à terra que eu disse que te levaria, que você seria o líder dessa grande multidão. Mas eu não irei com vocês, porque o povo de Israel reclama demais. Então eu quero dizer para você que você precisa viver uma vida mais grata, porque Deus não tem prazer de andar com quem reclama. Quem reclama só anda para trás quando não fica parado no lugar. Estudiosos dizem que o trajeto que o povo de Israel levaria até a terra prometida não passava de alguns dias. Eles demoraram 40 anos, pela dureza de coração e porque reclamavam demais. Mas Deus disse que, a partir daquele momento, levantaria uma nova geração. Porque aquela geração já havia sido corrompida. Eu não vou levar essa geração para a terra prometida, porque eles não entenderam o propósito. Então eu vou levantar uma nova geração. Como Deus levanta uma nova geração, e a nova geração que entra na terra prometida, exceto Josué e Calebe, que mantiveram o seu coração firmes e fiéis a Deus, esses entraram na terra prometida junto com a nova geração. Então, para essa nova geração, Deus manda Moisés escrever o livro de Deuteronômio, para eles entenderem o que aconteceu, para eles não entrarem nos mesmos erros que os seus antepassados entraram. Então, em Deuteronômio, Deus reforça aquilo que já havia sido dito para a nação de Israel. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Observe que Deus tem bênçãos com condições.
As bênçãos de Deus são transmitidas de pais para filhos, estendendo-se por muitas gerações. Esse texto que nós lemos demonstra a fidelidade de Deus em estender as suas promessas e os favores aos descendentes de indivíduos fiéis e tementes a Ele. A prática envolve os pais, líderes religiosos, expressando e liberando a bênção sobre a família e a comunidade, como um objetivo de promover sucesso, prosperidade e longa vida para os seus. As pessoas perguntam: maldição hereditária existe? Existem aqueles que acreditam que não. Teologicamente, encontram até base bíblica para isso. O livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, vai dizer: não te prostrará diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, o texto de Deuteronômio está repetindo Êxodo capítulo 20, versículo 6. Ah, mas essa questão de maldição hereditária ficou lá na antiga aliança, porque em Jesus nós estamos livres de qualquer maldição. E eu concordo com você se você acredita nesse pensamento, nessa linha. Entretanto, se a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ter uma vida nova, faz uma oração quebrando todo tipo de maldição que já aconteceu. Jesus levou sobre si a maldição, mas se você não tem uma decisão de parar de repetir padrão, ela vai te seguir. A maldição te segue. Observe quando você vai ao médico reclamando uma dor de cabeça. Primeira coisa que o médico pergunta: tem casos de dores de cabeça constantes na sua família? Esse problema seus pais têm? Tem caso de diabetes na família? Tem caso disso nos seus pais? Tem algum registro de tal doença na sua família? Nos seus avós? E aí eles vão puxar a sua árvore genealógica para saber como eram os seus antepassados. Descobri em uma conversa com a Thaís uma vez que ela disse: pastor, eu estava observando, engraçado, que conversando com, acho que foi um médico que ela havia conversado, que grande parte daquilo que nós temos não é necessariamente porque os nossos pais tiveram. Ou seja, não é porque está no DNA, mas é porque está plantada na cultura que nós fomos inseridos. Ou seja, não é porque os seus pais tiveram diabetes que você vai ter. Porque você pode ter uma alimentação diferente, você pode escolher ter uma alimentação diferente deles. Só que para nós seres humanos, é muito confortável dizer: o meu pai tinha, a minha avó tinha, então eu continuo comendo de forma desregrada e coloco a culpa nos meus antepassados, sendo que eu posso fazer diferente, se eu quiser, porque é uma escolha. Então, você precisa pensar, inclusive, nas coisas que você faz, porque você faz o que você faz. E se faz sentido você continuar fazendo o que você faz. No livro que estou escrevendo, eu conto a história que os meus pais foram inseridos, meus irmãos, os meus avós, mas qual foi o momento de virada de chave que eu tive para a minha vida? Que eu olhei e falei: eu não quero isso para mim. Durante muito tempo, Júlio, teve alguém que disse para a Marina quando nós namorávamos: mas você vai namorar com o Henrique não gosta de trabalhar. Mas sabe por quê? Porque eu vim de uma cidade, de uma classe operária, que eles são ensinados, nós fomos ensinados e doutrinados a vida toda a trabalhar de carteira assinada. Trabalha, meu filho, porque depois de tantos anos você vai se aposentar. Só que eu não sou bobo nada, e entendo que hoje os mais jovens pagam a aposentadoria dos mais experientes. Porque são os jovens de carteira assinada que pagam a aposentadoria das pessoas mais experientes. E as pessoas no Brasil, a cada ano que passa, graças a Deus, morrem mais velhos ainda. Isso significa que nós estamos aumentando a expectativa de vida. Entretanto, as pessoas que casam estão tendo menos filhos. Então, quando o Benjamin
estiver na idade de aposentar, será que vai haver recurso para ele receber a aposentadoria? Hoje a conta não fecha. Então eu falei, eu vou gerar o meu recurso para o meu descanso lá na frente. Então, enquanto os meus irmãos trabalhavam na marcenaria do meu pai, e até quando ele fechou de servente de pedreiro, eu estava vendendo doce na rua. Por isso que eu me identifiquei com a história do Thor. Porque com 11, 12 anos, eu vendia doce. Meu pai fazia doce e eu vendia doce na rua. Eu saía ali pela BR, Joel, de Arcos, numa bicicleta com uma caixa cheia de doce, um doce maravilhoso que meu pai fazia. Olha, o doce mais abençoado de Arcos é o doce do São Marcos. Meu pai ficava sabendo que eu gritava isso nas ruas, chegava lá em casa, me dava uma... Meu pai, mas é a forma de vender. E eu vendia todos os doces. E aí as pessoas... Aí teve uma vez que alguém disse para a Marina. A Marina disse para a Marina, ó, você vai namorar com o Henrique não gosta de trabalhar. Por quê? Porque trabalhar para eles era pegar pesado. Enquanto eles falavam isso, eu fazia 3 casamentos no final de semana e tinha uma renda 5, 6 vezes maior que a deles, que trabalhava o mês inteiro, vendendo, entregando grande parte do seu tempo para ganhar pouco. Eu não queria isso para mim. Mas para nós, é muito fácil colocar a culpa. Porque o meu avô trabalhou assim, porque o meu pai trabalhou assim. Então, como eles trabalharam naquela empresa, eu vou morrer aposentando aqui. No meu caso, vou nada. Desde cedo, vou fazer diferente. Marina sabe disso. E para a glória de Deus, se já aconteceu com você, isso não te coloca menor do que eu. Pelo contrário, as dificuldades vão te fazer mais forte. Mas Marina nunca teve um cobrador na porta da nossa casa. Nunca faltou nada em casa. E pelo contrário, nós só avançamos para a glória de Deus. Mas eu queria trabalhar de forma diferente. Eu não queria aquilo para mim, então eu quebrei um ciclo. Então ciclos são feitos para serem quebrados quando não faz sentido para você. Porque se faz sentido continuar, porque existem coisas que os nossos avós, bisavós, nossos pais plantaram por nós, faz sentido, então nós devemos continuar. Uma coisa que me mata é quando pais deixam herança para os filhos e os filhos não sabem administrar isso. Durante toda a vida do meu pai, a única coisa que ele conseguiu construir é um prédio. 3 andares, Miriam. Durante a vida toda dele, a única coisa que ele conseguiu construir. E isso hoje está localizado em um bairro nobre da cidade. Então, vale alguma coisa. E eu já falei para os meus irmãos, falei, ó, na ausência do meu pai, que já teve para morrer algumas vezes, até brinquei com ele que as vidas dele estão acabando, inclusive vai fazer uma cirurgia agora terça-feira, ore por ele, vai precisar fazer uma cirurgia nos olhos, ore por ele, sempre lembra de vocês, queria estar aqui hoje, mas estará depois da cirurgia. E eu já falei com os meus irmãos, falei, na ausência deles, eu falei com o Marcinho, que é meu irmão mais velho, eu não sou trouxa, sei respeitar a hierarquia, falei, está na sua mão, cara. Só que é o seguinte, na minha opinião, nós deveríamos multiplicar isso aí. Na ausência dele, não estou fazendo plano para a morte, mas na ausência dele, já estou dando um recado para vocês. Se ele construiu um de 3 andares, nós devemos construir um de 6. Porque o meu pai, ele construiu aquele prédio, Miriam, a gente saía para trabalhar, Joel, e era 3 andares. Lá embaixo, ele enchia de areia 3 baldes. Ele subia as escadas de 3 andares e puxava na corda sozinho, Júlio. Aí eu falava assim, ô pai, eu, Marcinho, Marciel, a gente te ajuda isso aí em 2 horas de prazo, a gente sobe isso aí para cima. Aí ele falava assim, aí vocês sobem em 3 horas de prazo. Depois eu fico a semana toda à toa, filho. Eu não tenho recurso para poder trazer outro caminhão de areia agora. Então deixa eu trabalhar. Vai trabalhar e deixa que eu faça isso aqui. Então eu vi para ele o custo que é aquilo. Então eu vou ter amor num prédio? Não. Mas eu vou ter senso de responsabilidade de querer multiplicar isso. Porque o que muitos filhos fazem, acabam com a herança do pai. E aquilo que o pai demorou uma vida, aquilo que a mãe demorou uma vida para construir, em 1 ano vai tudo embora. Porque os pais deixaram uma herança, mas não construíram uma mentalidade de nobreza nos filhos. Então herança é o que você deixa para os seus filhos. E legado é o que você deixa nos seus filhos. Impregnado dentro do coração deles. Ciclo foi feito para ser quebrado quando precisa ser quebrado. Existem alguns princípios bíblicos da bênção geracional. Escute isso.
Primeiro princípio, fidelidade a Deus. O princípio da fidelidade, da bênção geracional, baseia-se na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, não apenas para o indivíduo, mas também para as gerações futuras. Então, nós precisamos ser fiéis. Aí você diz, ô pastor, mas o seu pai foi um homem que deu exemplo. Sim, meu pai é o Abraão da minha família, mas você pode ser o Abraão da sua. Talvez você não teve seus avós, os seus pais, dando o exemplo que precisava, mas vai começar em você. Pode e deve começar com você. Você será o exemplo dos seus filhos. Os seus filhos vão querer ser o que você é. Eu estou profetizando agora. Os seus filhos vão querer ser o que você é. Eu não queria ser pastor, porque meu pai era. Meu pai é. Ele não deixou o ofício, deixou a função. Mas eu não queria ser. Porque eu via isso como um fardo. Eu não queria. Agora, leveza, eu não queria por quê? Porque, eu não sei hoje para você, mas antes, eu conversava com uma pessoa esses dias, e para nós, quem estava dentro de uma igreja, era miserável. A gente não podia vestir bonito. A mulher não podia tirar os pelos das axilas. Você está aqui pela primeira vez hoje? Você está se envolvendo com uma igreja por agora? Mas quem aqui já fez parte desse tempo? Deixa eu ver, levanta a mão. Está aí, ó. E não me deixa mentir. Tanto que nós éramos chacotas das novelas. Ninguém queria ser crente. Ninguém queria pertencer a uma igreja evangélica. Porque nós éramos tidos como os miseráveis. Eu não quero isso para a minha vida. Todo mundo podia ter tudo, meu pai e os meus irmãos, nós não podíamos ter nada. Até que Deus me levantou, curou as minhas feridas e a partir da minha ferida o ministério se abriu. E hoje nós vivemos uma cultura saudável de igreja. E aí eu fico percebendo nos meus filhos o quanto eles amam. Ontem estávamos em casa com a Melanie e Melanie estava lá. Do nada eu peguei a Melanie. Qual foi a música que o pastor Bruno cantou aqui hoje? Aí eu peguei a Melanie, do nada a Melanie estava lá. E todo ser que respira, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aí ela fez, e todo ser. Eu quase que ela fez igual a Virgínia. Segura, Melanie. Que respirar. Os meus filhos amam isso. Eles falam, que hora nós vamos para a igreja? O Benjamin tem 7 anos. Eu não falo nada, gente. Nada. Eu vivo. Eles me veem fazendo isso com alegria. E Benjamin chegou para Jaqueline e falou, eu quero um crachá. Para que você quer crachá, Benjamin? Porque eu quero servir na igreja. E aí não tem um dia que você não chega aqui e não pega o Benjamin aqui servindo na igreja. Eu não falei para ele, ô Benjamin, coloca um crachá e vai servir. Não. Eu pergunto para ele, o que você vai ser, Benjamin, na igreja? E ele fala assim, eu vou ser um líder, papai. Eu vou ser um pastor responsável. 7 anos eu não queria ser. Mas eu mostro para os meus filhos que eles podem acessar o que eles querem. Que eles podem viver uma vida abundante. Eu não fico assim, não pode fazer isso porque Deus não gosta. Com 18 anos ele fala, eu não quero esse Deus, porque esse Deus do meu pai é chato. Não pode nada. Você pode tudo, meu filho, com sabedoria. E hoje está sendo um dos dias mais felizes da vida dele, porque à noite ele vai batizar. Vai batizar. Tivemos uma conversa séria ontem. Estava em Belo Horizonte quinta-feira. Olha isso. Estava em Belo Horizonte quinta-feira. Ele me ligou, papai. Oi, filho. Está tendo aulão do batismo na igreja. Eu falei, e aí, o que tem? Eu posso participar? Eu falei, Benjamin. Participar você pode. Depois a gente conversa. Hoje à noite eu vou convidar ele para bater um papo aqui, se ele tiver afim. Eu falei, como é que foi? Eu aprendi várias coisas, papai. A história do Maicon e tal. Tirei até um cochilo. Mas nós vivemos. A gente só vive. A gente não fica falando. A gente só vive. Eu profetizo que será assim na sua família e na sua casa. Deus é fiel e Ele vela pela sua palavra. Tem gente que não acredita na palavra de Deus porque ouve das pessoas.
Coisas que pessoas prometeram e não cumpriram. Mas Deus não é assim. Entenda que princípios da bênção geracional envolve transmissão familiar. As bênçãos são vistas como um legado que os pais e os líderes espirituais transmitem aos seus filhos e netos. Nós devemos abençoar os nossos filhos. Tem uma coisa que está acabando agora. Sabe o que é? Bença, pai. Bença, mãe. A gente tem que continuar ensinando isso para os nossos filhos. Na semana retrasada eu fui ver meus pais. Quando eu cheguei lá, vi eles, abracei. Eu já tinha um tempo que eu não ia. E aí eles abriram aquele sorrisão. Ainda brinquei com eles. Olha o sorrisão de quem está vendo o filho aí, ó. Na hora de ir embora, tomei um café com eles. Levei um café para eles. Porque você, quando cresce, você entende, tem maturidade, que você abençoa os seus pais. Você não fica sugando os seus pais. Isso é papel de homens e mulheres maduros. Você passa a abençoar seus pais. Você não fica tirando dos seus pais. E ao ir embora, eu me ajoelhei. Todas as vezes eu faço isso. Orem por mim. Aí ele começa a orar, fala, coloca a mão na minha cabeça e me abençoa. Na hora de ir embora, eu fui tomado de um misto de emoções e vim chorando de lá a aqui. De lá a aqui, porque a bênção que meu pai coloca sobre a minha vida e que colocou sobre a minha vida é que tem me levado a lugares incríveis. E eu vim chorando, eu fui tomado de uma emoção, porque eu comecei a chorar e pensando, meu Deus, eu estou andando em uma BR de carro que meu pai andava de bicicleta. E uma vez ele fez uma oração aqui diante dessa igreja, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem prosperado meu filho na terra da minha aflição. Porque meu pai era feliz aqui, mas foi um tempo difícil. O Joel é um dos presbíteros da igreja. O Joel fazia esse trajeto de bicicleta de Arcos a Lagoa da Prata. O Joel ia almoçar na casa do meu pai, e meu pai falava, hoje tem arroz, feijão e abóbora, Joel, mas a abóbora tem gosto de carne. Picanha. Meu Deus, senti ironia. De olho. Não era assim, Joel? Mas hoje está lá próspero, e quem colou nele está próspero também, está aí próspero, ó, um empresário de sucesso. Que é isso que Deus faz. Deus vai fazer na sua vida coisas poderosas. Seus filhos irão se beneficiar do seu sacrifício de hoje. E administrarão com inteligência e sabedoria os recursos que você está criando para eles. Você está construindo coisas fora. Ei. E que seus filhos irão usufruir. Parabéns, proprietário. Autorização para prosperar. O ato de abençoar é entendido como autorizar, para que a pessoa seja bem sucedida e cumpra o plano de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você pensou neles na hora. Não foi? Aí, ó. A palavra prosperidade tem origem do latim, que significa boa sorte, felicidade, sucesso. Está relacionada a avançar com esperança e propósito. Todas as vezes que você diz para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para alguém, eu te abençoo, você está dizendo, eu te autorizo a prosperar. É por isso que todos os dias, essa noite, na hora de dormir, eu faço, todas as vezes eu faço. Noite passada, eu coloco a mão na cabeça do Benjamin, da Melanie, e eu falo, eu abençoo vocês em nome de Jesus. Porque quando você abençoa os seus, você está dizendo, eu te autorizo a prosperar. Você está autorizado a prosperar. Se existir alguma legalidade no mundo espiritual para que seus filhos, para que os seus não prosperem, você agora está quebrando isso, dizendo, eu te abençoo em nome de Jesus. Se seu filho, se você não tem essa cultura, passe a colocá-la na sua casa, todos os dias. Como é que os mais experientes falam com a gente? Vou te colocar a benção, vem cá. Pensa, pai. Pensa, mãe. E você diz, eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Existem costumes que precisam ser quebrados? Sim, mas existem outros que precisam ser levados para a vida. Existem alguns que você pode, não faz mais sentido, vai para cima. Mas nós não podemos perder, e aí a gente está perdendo. Nós estamos perdendo. Mas não acontece comigo e com você.
que a bênção geracional se manifesta? Palavras de bênção, sempre. Ô menino endiabado, faz isso não. Faz isso não. Troque isso. Ô menino abençoado. Ô menina abençoada. Não faz isso. Não amaldiçoe. Há um poder nas nossas palavras. Pais e líderes são incentivados a proferir palavras de bênçãos audivelmente sobre os descendentes da sua família. Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo diz na sua carta: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Você sabe o que significa edificação? Edificar é construir. Edifício foi edificado, foi construído. E como que você constrói? Na base. Porque a altura que os nossos filhos irão será determinado pelo tamanho da base que nós estamos fazendo para baixo. Solo firme, na rocha e não na areia. Provérbios capítulo 28, versículo 21, o sábio vai dizer: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem poder na nossa língua, nas palavras que saem da nossa boca. Então, a partir de hoje, abençoe. Se edifica, fale. Se não edifica, não fale. Cale-se. Tem tanta gente entrando em confusões que não foi convidado para entrar. Seja nobre. Entre naquilo que você foi convidado. As pessoas, o peixe morre pela boca e nós estamos morrendo pela língua. Você evitaria 99% dos seus problemas se você parasse de entrar no problema dos outros. Mas tem gente que não aguenta ver um negócio que vai lá e... Não, os seus problemas já são grandes o suficiente para você tomar conta deles e da sua família. Se pessoas pensassem dessa forma, a fofoca não seria disseminada da forma que é. Porque a fofoca para no ouvido do inteligente. Então, a partir de hoje, é bênção. É bênção. Você vai olhar para esse marido seu e falar: que lindo. Você vai olhar para ele e falar: que magro. Você vai falar: que maravilhoso. Você vai falar: que gato. Aí você fala: pastor, eu não posso mentir, mas você está profetizando. Isso não é mentira, isso é profecia. Isso é profético. Você vai olhar para esse homem e falar: provedor, abençoado, próspero. É assim que a gente faz. Nós vamos olhar para os nossos filhos e dizer palavras de bênção. Nós vamos olhar para a nossa comunidade de fé e dizer: que povo abençoado, que povo generoso. Você precisa ser aquela pessoa que tem os olhos abertos para encontrar o ouro dentro da pessoa. Nós precisamos ter um estilo de vida de obediência. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, o seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se vocês obedecerem, tem uma condição. Eu quero abençoar vocês. Se vocês obedecerem, tem uma condição. A condição de ser fiel. A condição de fazer uma promessa e cumprir essa promessa. Um estilo de vida de obediência. No dia das mães, no aniversário da minha mãe, eu sempre falava: ô mãe, o que a senhora quer ganhar de presente? Aí ela fala a frase que a sua mãe falava para você: não quero presente, eu quero obediência. Perguntei a Benjamin: por que você quer batizar? Um dos motivos, Benjamin. Eu quero chamar ele para a gente conversar aqui. Se ele tiver na veia boa, vamos ver se vai rolar um bate-papo legal. Ele me disse assim: porque eu quero melhorar meus comportamentos, papai. Por que você sente que você precisa melhorar seus comportamentos, Benjamin? Porque minha mamãe fala. E a mamãe fala: Benjamin, você não se comporta assim, porque a gente sempre reforça. Que menino bagunceiro quando os brinquedos estão espalhados pela casa. A gente não faz isso. Sabe o que eu falo? Filho, guarde seus brinquedos. Não quero não, mas você é tão organizado. A gente reforça o que a gente quer. Filho, você é tão organizado. Filho, faz isso. Às vezes não quer. Eu falo: mas você é tão obediente. Você não é desobediente. E às vezes, pastor, o que você faz? Eu estresso também, porque eu não sou de ferro, não. Estresso, depois eu peço desculpa, peço perdão.
Marina sabe o quanto eu choro para ela depois que eu tenho que corrigir meus filhos. Eu não choro para eles, mas para ela. Me sangra. Porque a correção que você faz no seu filho tem que doer mais em você do que nele. Não é a força que você coloca na vara, é a intenção e o ensinamento que você dá. A partir de hoje, tenha ações de fé que demonstram fé para os seus filhos. Enoque foi um exemplo de fé. A partir de hoje você terá impactos intencionais na vida dos seus filhos. Escute. Você hoje pode tomar uma decisão. Se até aqui não fez, fazer diferente. Porque o desejo de Deus é abençoar a sua geração até 1000 gerações. E eu profetizo que seus filhos serão abençoados. Os filhos dos seus filhos serão abençoados. Os filhos dos seus filhos serão abençoados. E você está deixando e deixará um grande legado. Em nome de Jesus.